Gente, prestem bem atenção nesse post que encontrei numa página ateísta. Ele reflete exatamente o que a maioria dos ateus militantes pensa. Para essa turminha aí, o crente que recorre à ciência não acredita em Deus. O crente tem que resolver tudo na base da oração. Já tem crente falando evangélico, dizendo que a vacina é coisa de Deus. Olha só. Meu, fica só na oração. Fica só na oração que eu fico com a vacina. Crente não pode se beneficiar da ciência de jeito nenhum, né? Porque a ciência é coisa de ateu. O ateu militante pensa assim: se Deus existisse, nada aconteceria de ruim ao crente. O crente não ficaria doente, não sofreria acidentes, não bateria com o dedinho do pé na quina da parede. Isso é doído, hein? Não seria assaltado. Enfim, o crente seria blindado contra qualquer mal. O crente não poderia nem morrer. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina a respeito do crente? É claro que não, né, gente? Essa gente diz isso porque não lê a Bíblia. A Bíblia diz exatamente o contrário disso. De acordo com Eclesiastes 9:2, as mesmas coisas que acontecem aos incrédulos acontecem igualmente aos crentes. Viu só? Isso significa que o fato da pessoa ser crente não significa que ela está livre de problemas. Crente é um ser humano como qualquer outro. Crente pode ficar doente, pode sofrer acidentes, pode morrer. É claro que Deus pode dar ao crente uma proteção adicional se ele quiser. Mas normalmente o crente está sujeito às mesmas intempéries que os ímpios. Mas a questão aqui vai mais além disso. O ateu questiona a fé do crente. Se o crente recorre à ciência, isso significa que ele não acredita em Deus. Seria isso verdade? Será que o ateu tem razão? É claro que não, né, gente? Em primeiro lugar, a Bíblia não proíbe o crente de recorrer a remédios quando estiver doente. E temos até um caso interessante para mostrar na própria Bíblia. De acordo com 1 Timóteo 5:23, Timóteo, um jovem recém-convertido ao cristianismo, tinha frequentes enfermidades no estômago. E para combater essas enfermidades, Paulo recomendou que ele tomasse um pouquinho de vinho. Hoje a ciência nos mostra que o vinho tem propriedades medicinais. O vinho contém compostos polifenóis que combatem os radicais livres, ou seja, são antioxidantes. E isso ajuda a combater alguns desconfortos estomacais, como a azia e a má digestão. Paulo sabia das coisas, né? Portanto, nós vemos aí o próprio apóstolo Paulo receitando um remedinho caseiro a Timóteo. Tanto Timóteo como Paulo tinham fé em Deus. E usar um remédio para resolver os problemas estomacais de Timóteo não foi falta de fé. Os remédios estão aí para serem usados. O próprio Criador deixou na natureza uma enorme quantidade de plantas que têm ação medicinal. Portanto, fica óbvio que ele queria que o ser humano se beneficiasse de tudo isso. Mas o mais interessante de tudo isso é ver como os ateus militantes sequestram a ciência, fazendo parecer que a ciência pertence a eles e que os crentes não têm nem o direito de usufruir dela. E isso é bem contraditório, uma vez que a religião contribuiu muito mais com a ciência do que o ateísmo. Começando pela própria vacina, que foi descoberta por um cristão. Você sabia disso? Sim, o cara que descobriu a vacina era cristão devoto. As religiões cristãs também serviram de berço para a comunidade científica ocidental. Investiram em pesquisas científicas, principalmente na área da astronomia. Segundo um historiador chamado John Embro, a igreja ofereceu mais financiamento ao estudo da astronomia do que qualquer outra instituição por mais de 6 séculos até o Iluminismo, sem contar com generosas doações em dinheiro para ajudar no combate a doenças que afligem a sociedade moderna. E certamente a religião contribuiu muito com a ciência quando construiu várias universidades confessionais, formando uma quantidade enorme de cientistas. Sem contar os hospitais construídos por estas instituições religiosas, onde a ciência pode ser aplicada e beneficiar milhões de pessoas. E o teu ateísmo? O que ele fez pela ciência mesmo? Hein? Construiu escolas? Construiu universidades? Você poderia citar pelo menos uma associação ateísta que tenha construído sequer uma escola? Claro que não. O teu ateísmo não fez nada pela ciência. Nada. Associações ateístas são tão úteis para a sociedade ou para a ciência
quanto freio de mão em paraquedas. Então, meu amigo, você não só tem direito de tomar vacina, como você deve tomar vacina. Deixe de dar ouvido a esses ateuzinhos de internet. A vacina só existe graças a um cristão, tá bom? O ateísmo deles não contribuiu em nada para o surgimento da vacina. Então tome sem medo, isso vai ser bom para você, para sua família, tá ok? Bom, vamos falar então um pouquinho das vacinas, né? Nós temos aí uma lista de vacinas que já estão disponíveis para aplicação nas pessoas. Temos a vacina aí da BioNTech com 95% de eficácia. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos em parceria com a Alemanha. Temos a vacina da Moderna com 94,5% de eficácia. Essa é dos Estados Unidos. Temos a Sputnik V com 91,4% de eficácia. Ela é da Rússia. Temos também a AstraZeneca da Oxford, do Reino Unido, né, com 70,4% de eficácia, e também a vacina, né, a vacina da China, a Coronavac, com 50,38% de eficácia. O que significa essa eficácia? Daqui a pouco eu vou explicar para você. Bom, gente, eu vou dar ênfase aqui à vacina chinesa por 3 motivos. Primeiro, por ela ter sido desenvolvida na China, justamente o país que deu origem à pandemia. E as pessoas estão com medo, né? Poxa, nós não confiamos mais na China. Eu vou mostrar para vocês que é besteira isso, tá? Pensar dessa forma. E o segundo motivo é que ela é a menos eficaz. Dessa lista que eu mostrei aí, ela é a que tem a eficácia mais baixa. E o que significa essa eficácia? Será que ela não vai funcionar? Daqui a pouco eu vou explicar para você. E o terceiro motivo é porque provavelmente você vai tomar essa vacina, principalmente se você mora no estado de São Paulo, tá bom? Bom, gente, mas como a vacina da China foi desenvolvida? Cada vacina dessa que eu mostrei aí na lista usou uma estratégia diferente, tá? Elas não são iguais. A vacina da China foi feita usando a estratégia mais tradicional, ou seja, eles vão usar o próprio vírus na vacina. Sim, a vacina da China tem vírus, e é o coronavírus mesmo, tá? E ele vai ser aplicado no teu corpo. Mas você não precisa ficar com medo, porque o vírus está inativado, tá bom? Ele não vai fazer mal para você. Bom, acontece o seguinte, gente, o vírus, ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Ele precisa sempre de um hospedeiro. E o hospedeiro é a célula, tá? Portanto, quando o coronavírus invade o teu corpo, uma das primeiras coisas que ele faz é começar a sequestrar células do seu corpo para forçá-las a fazer cópias dele mesmo, tá? A célula vai fazendo cópias e mais cópias do vírus, até que ela se rompe e espalha mais vírus ainda no teu organismo. É o efeito bola de neve. E sabendo disso, os cientistas, então, eles criaram ali uma cultura de células e colocaram o coronavírus lá, para que ele pudesse ali se multiplicar. E uma vez que essa cultura de células estava repleta de vírus, eles usaram processos químicos para inativar esses vírus, ou seja, esse vírus deixou de ser perigoso, ele não consegue mais fazer esse processo de sequestrar as suas células, tá? Mas ele continua tendo o material genético do coronavírus. E são esses vírus que vão ser aplicados no seu corpo em forma de vacina. E quando eles entrarem no teu corpo, o seu sistema imune vai reconhecer que houve uma invasão, tá? Apesar do vírus estar inativado, o seu sistema imune não sabe disso. E o seu sistema imune vai para cima dele e vai ter todo o tempo do mundo para criar anticorpos contra aquele vírus, que é o coronavírus, tá? Por que muita gente morre quando pega o coronavírus? Porque, às vezes, o processo ali, né, de infecção é tão rápido que não dá tempo do seu sistema imune criar as defesas adequadas. E você acaba adquirindo a forma grave da doença, que é quando o vírus chega nos seus pulmões, e os pulmões, né, enchem ali de fluido, e você não consegue respirar mais e você acaba morrendo, né? Então, se você já tiver as defesas prontas, quando você entrar em contato com o vírus, se as defesas já estiverem prontas, a possibilidade, né, de você adquirir a forma grave da doença, ou seja, a forma que mata, né, é praticamente zero. Mas e essa eficácia baixa da Coronavac? Será que isso significa que se eu tomar a Coronavac,
ela tem 50% de chance de funcionar e 50% de chance de não funcionar, não é bem isso, gente. Essa eficácia significa outra coisa. O vírus ele pode entrar no seu corpo sim, não existe vacina no mundo que impeça isso, tá? Nem se a vacina tiver 100% de eficácia, ela vai impedir que o vírus entre no teu corpo. Agora, se o vírus vai se instalar ou não, aí já são outros 500. Se você tomar a Coronavac, você vai ter 50% de chances do vírus entrar no teu corpo e não se instalar, tá? Porque ele já vai dar de cara com os seus anticorpos, com a sua defesa pronta, tá? E a sua defesa vai acabar com ele. Mas há praticamente 50% de chances dele conseguir se instalar no teu corpo, mesmo você estando imunizado, tá bom? Mas a partir daí, você começa a ter os benefícios de ter tomado a vacina. Vamos lá, você foi vacinado, você está imune, você tomou aí a Coronavac, vacina chinesa, mas mesmo assim o vírus conseguiu entrar no seu corpo e se instalar. Como você tomou a vacina, as chances de você ter sintomas, sabe? Sintomas como febre, dor de cabeça, mal-estar, aqueles sintomas normais de uma virose. As chances de você ter esses sintomas caem para 22%, ou seja, você tem 78% de chances de não sentir nada, nenhum sintoma, tá bom? Isso porque você tomou a vacina. E as chances desses sintomas, vai que você é um desses azarados que ainda tem sintomas, né? As chances desses sintomas evoluírem para o estado grave da doença, ou seja, te dar falta de ar, porque o teu pulmão vai ficar cheio de fluidos, né? Você não vai conseguir respirar direito, vai ter que ser entubado. As chances disso acontecer com você, que tomou a Coronavac, é 0%, ou seja, jamais os sintomas, mesmo que você tiver os sintomas, eles jamais vão evoluir para o estado grave da doença, porque você já vai ter defesas prontas no seu organismo, tá bom? Por isso é muito importante que você se imunize sim, mesmo se for com a Coronavac, que é a menos eficiente, porque apesar dela ter 50% de eficiência para impedir que o vírus se instale no seu corpo, a eficiência dela para impedir o estágio grave da doença é de 100%. Ou seja, todas as pessoas que forem imunizadas com a Coronavac vão ficar protegidas contra a forma grave da doença, que é justamente a forma grave da doença que mata, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido importante para esclarecer as coisas para você, né? E aguarde o próximo vídeo aí. Um abraço a todos, até mais.